Bom dia a todas, a todos e a todas. Aqui é a todos e a todas. O que passar disso é invenção de quem não tem o que fazer. Enfim, não sei se vocês entenderam. Eu preciso continuar a leitura, porque a melhor coisa que eu tenho para fazer na vida é pregar o evangelho. Não tem nada melhor. Eu posso ter tudo, mas se eu não estiver pregando o evangelho, esse meu tudo não vale nada. Um dia com... Às vezes a gente não... tá enfrentando algumas tribulações e a gente precisa entregar na mão de Deus. Porque tem coisa que não é nós que fazemos. Você não pode mudar ninguém. Ainda que se ore, você pode jejuar, orar, mas se a pessoa não quiser mudar, Deus respeita o livre-arbítrio. Uma vez eu tinha uma pessoa que ensina a Bíblia da internet, que eu gosto do jeito dele falar. Não é tudo que ele fala que eu concordo, mas eu gosto das experiências de vida, porque, gente, não se iluda com esses pregador novo, não. Não se iluda. Pode ser artista, pode ser que for, não se iluda. Os pregadores velhos e que estão firmes com Deus são aqueles que podem nos ajudar mais. É aqueles que já comeu 1 quilo de sal ou mais, ok? E uma pessoa falou assim, uma pessoa dessas de preferência se tiver mais idade que eu, mas se não tiver, pelo menos que seja perto da minha idade. Eu gosto desses pregadores de experiência e que já viveu muita coisa difícil, já passou problema familiar com filho, com neto, alguém. Quem já tá na minha idade já tá nos netos. Ok, gente? A não ser que não formou família. Mas o que eu quero dizer, que essa pessoa, ela me falou assim, que às vezes ele questionava Deus, tipo assim, Senhor, por que o Senhor me deu tanta liberdade? Por que mesmo sendo teu, querendo fazer a tua vontade, e era um homem sério, ele realmente queria fazer a vontade de Deus, mas o meu livre-arbítrio, a minha vontade, ela continua solta. Por isso que às vezes você vê um homem santo num dia e no outro ele tá profano. Porque no dia que ele estava santo, ele estava olhando para Deus. No dia que ele olhou para ele mesmo e para os desejos do coração dele, coração enganoso, não faça o que dá no seu coração, não vai nessa área da psicologia, faz o que dá no seu coração. Tá, você vai parar no inferno fazer o que dá no seu coração, porque o seu coração é enganoso. Então, gente, um dia a pessoa ela tá muito feliz, radiante. E você não sabe se aquela alegria dela vem do espírito ou se vem da carne, porque a carne também dá muito alegria, muito prazer. Ok? Mas voltando ao livre-arbítrio. Eu devo me esforçar, porque aí é uma luta com a carne, ok? Com a carne, não depende só de Deus, depende de mim também. Eu preciso me esforçar para me andar no caminho reto. Eu preciso me esforçar. Mas para andar no caminho errado, eu só preciso seguir o meu coração. O resto vai vindo. Ok? Então, a nossa liberdade, quando a gente não usa ela para fazer a vontade de Deus, a gente planta e depois não vai querer colher, que o resultado vai ser feio. Ah, mas Jesus já levou todos meus pecados na cruz.
mas as consequências do teu pecado, você vive, tua família vive. Ah, não, mas os filhos não herdam a maldição dos pais. Depende. Depende do que é. Porque Deuteronômio fala das maldições até a 4ª geração. Daqueles que desobedecem a Deus. O pai foi um pai omisso, não fez a vontade de Deus. O filho, se ele falar, não, eu vou ser diferente do meu pai, eu vou fazer a vontade de Deus, a maldição do pai não vai pegar nele. Mas se o filho falar assim, meu pai fez isso, eu vou fazer pior, meu filho, é maldição na certa caindo sobre ele. É com todo mundo, gente. Saiba entender a Bíblia. Não seja mente tampada. Mas fulano falou isso. Esse problema é de fulano lá. Porque o negócio é eu e Deus, eu e a Bíblia. Não pode ser meu pastor, que hoje em dia está muito na moda de pai espiritual, mas depois o pai espiritual também separou, divorciou. Eu tinha um pai espiritual que fazia aconselhamento sentimental comigo. Depois o pai espiritual divorciou, e aí? Por que você não vai direto a Deus? É claro que às vezes a gente vai falar para a pessoa, me ajude em oração, estou passando por isso, por aquilo. Mas não fica confiando em pai espiritual não, gente. Eu já vi tanto pastor que era conselheiro de fulano, de cicrano, e depois a vida dele estava detonada. Para com isso, vai buscar em Deus. Ok? Busca na Bíblia. A Bíblia é o nosso pai espiritual. A Bíblia, Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, que é o nosso pai espiritual. Não existe pai terreno, ele pode te dar uma força, uma ajuda, mas ele é falho quanto tu. E o dia que tu pegar ele em pecado, tu vai se decepcionar, vai até desviar. Vamos lá? A leitura hoje é do Evangelho de João 10. Que Deus me ajude. Gente, depois de uma semana de chuva, saiu um sol. Glória a Deus e aleluia. E eu vou aproveitar esse sol. Eu podia sair para a rua, mas hoje eu tô num ambiente diferente. No quarto da minha neta, que ela tá na escola. Minha netona, viu? Minha netona, maior que eu. Mas ela só tem... Ela vai fazer 14 anos. O meu mês... Gente, eu tô conversando muito hoje. Misericórdia, que eu tô desabafando. No mês de julho é meu de nascimento, da minha filha e da minha neta. Todo mês de julho. Por aí ser... Todos tenho 2. Helena, dia 2, que sou eu. Minha filha, 22, e minha neta, 28. Então, todos é de julho e todos têm 2. Não sei o que é isso. Deixa Deus tomar conta disso, que eu não quero ficar pondo fogo na minha cabeça por causa dessas coisas, não, viu? Só tô avisando que é muito engraçado, sabe? Eu e minhas filhas, minha filha, eu só tenho uma filha. Eu tenho 2 netas, mas a outra nasceu em março, a mais nova. Mas eu e a minha filha, a única que eu tenho, e a minha primeira neta, todos nós somos de julho. E todos nós temos um 2 no dia do nascimento. Quer dizer, pelo menos um 2 nós temos, que a minha filha tem 2 2. Vamos lá. Não sei, Deus sabe. Que Deus abençoe a leitura do Evangelho de João, porque eu amo muito João, apóstolo. Amo todos. Todos esses irmãos da Bíblia, amo todos. Todos, do Velho Testamento, não, esquece, não gosto de falar essa palavra. Os irmãos da Bíblia Antiga eu amo. E da Bíblia Nova também eu amo ainda mais, porque está mais próximo de mim. Então vamos lá. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. João 10, 1, Evangelho de João 10, 1, começando pelo versículo 1
E já é bom ver logo no final quantos versículos tem, porque eu sei onde parar. Ah, dá para fazer 2 vídeos, mas se o assunto for um só, dá para fazer até um vídeo só. O problema é quando muda muito de assunto, ok, gente? Então, vamos ver o que o Senhor Jesus falou. Por que o Senhor Jesus falou isso, ok? Começando do versículo 1. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral... Sabe o que é curral? Quem é lá do Nordeste igual eu vim? Já passei por Nordeste, São Paulo. São Paulo é meu maior tempo de vida. E agora eu tô fora do Brasil. Até quando eu não sei, só Deus sabe. Que Deus me dê força. Vocês pensam que, tá vivendo a maravilha. Eu vivo um milagre todo dia, misericórdia de Deus, para me ajudar. Vamos lá? Então, curral, como eu já disse, que é do Nordeste sabe o que é curral. É aquela cerca que faz para prender os animais. Dependendo se o animal é menor, a cerca vai ser menor. Se o animal maior, vai ser madeira mais forte. Tem que ter um portão, uma cancela, um negócio ali que abre e fecha. Então, esse é o curral. Quem não sabia o que é o curral, aqui tá escrito curral, eu vou falar curral. Nós vamos falar na Bahia mesmo, ok? Na roça, que eu vim da roça da Bahia, mas eu tinha 15 anos quando eu vim, agora eu já tô com 63 já, viu, gente? Mas vamos lá. Mas tem coisa que a gente não esquece. Então, curral é isso, gente. Quem não entra no curral ou no abrigo dos animais, seja ovelha, cabra, porcos, porque também o povo cria muitos porcos, curral, o chiqueiro do porco, eles falam que é um chiqueiro, né? Por isso, quando tem uma coisa horrível, fala que é um chiqueiro. Quando tá bagunça, fala ali tem um chiqueiro. Achei isso amado. Então, tem o curral das vacas, das ovelhas, das cabras, de que mais? Animais que a gente tinha. Dos burros, dos cavalos, não sei, gente. Tudo é curral. E tem cerca em volta e tem portão que entra e fecha. Então, fala. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pode ser portão mesmo, portão. Se eu for falar, nós não falamos R, nós brasileiros, nós não falamos o R, nós não falamos o L, nós não falamos e a gente ainda chama o E de I. Mas você vai mudar para um lugar que tem uma língua diferente, aí você tem que observar algumas letras que você não observa na língua portuguesa, ok? Então, é pela porta ou portão, que é mais difícil de falar portão, acho que é por isso que a gente não fala o R. Mas pula o muro, salta o muro, parede, cerca, tudo isso é muro. Inclusive, aqui não se fala parede, aqui se fala muro mesmo, de casa. Ah, parede da minha casa. Não, gente, é o muro da minha casa. Mas não é lá fora, é dentro. Tudo é muro aqui. Tudo é muro. Ok? Mas pula o muro. O muro para nós, no Brasil, é aquela cerca ou aquele muro mesmo feito de tijolo fora da casa. Muro para nós no Brasil é coisa fora de dentro da nossa, é fora da casa. Dentro da nossa casa nós falamos parede. Só que aqui onde eu tô, dentro de casa também pode ser muro. Mas vamos lá. Então, das ovelhas pela porta, pelo portão. Porta é coisa muito pequena, o portão é melhor, por isso que eu tô falando portão. Mas pula o muro é um ladrão e bandido. Quem pula o muro, a parede, a cerca, o que ele é? Ladrão ou bandido. Ok?
ladrão ou bandido? Ladrão ou bandido? Pula o muro e pula a cerca. Ok? Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Quem entra pela porta, pelo portão, não é pela janela não, gente. É pela porta e pelo portão mesmo, viu? Você já abriu a porta do seu coração para Jesus entrar? Ele não vai pular cerca. Se você não convidar Jesus para entrar, ele não vai entrar em você à força. Ele não vai pular cerca, porque ele não é bandido, porque ele não é ladrão. Quem pula cerca é o ladrão, o bandido é o diabo. Esse pula cerca, mas Jesus não pula. Se você não abrir a porta do seu coração, da sua vida, para Jesus, ele não vai entrar em você, nem ele, nem o Espírito Santo. Porque tudo que Jesus faz é junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Não abriu a porta do seu coração. Abrir mesmo. Não é deixar assim a brechinha. Deixa uma brechinha ali, quem sabe ele não passa por ela. Jesus é grande, muito grande. No céu ele é maior do que é na terra. Você tem que abrir toda a porta para ele entrar. Ele não fica espiando pelas brechinhas, não. Ele não precisa disso. Você é que precisa dele, tem que abrir sua porta do seu coração. Vamos lá pro 3. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem. Quem é o porteiro, gente? O porteiro é você mesmo. Você é o porteiro da tua casa, do teu coração, da tua mente. O porteiro abre a porta para ele. Para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Nós não fomos feitos para ficar preso no curral, na cadeia, não. Os apóstolos eram presos na cadeia por pregar o evangelho. Por pregar o evangelho. Mas de vez em quando eles saíam, nem que fosse para morrer, mas saía. A gente não foi feito para ficar preso no curral. Nem as ovelhas podiam ficar dia e noite. As ovelhas ficavam presas à noite, mas de dia tinha que soltar. Ok? Quando a pessoa está presa direto na cadeia, é porque ela fez muita coisa errada. Ou alguém tinha tanto ódio dela e acusou ela falsamente, que tem isso também, infelizmente, viu? As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Ok? E ele as leva para fora do curral. Porque curral não é lugar de ovelha ficar por muito tempo. E ele vai nos levar embora desse curral que é o mundo, porque nós somos esse mundo é um curral, é uma prisão, ok? É uma cerca, é um cercado. A gente está limitado. No mundo a gente é limitado. Nós somos limitados. Por mais certo você ter liberdade, não. Você só tem liberdade de circular pela terra. Quem é livre mesmo, não precisa pegar o foguete lá em cima, não. Esse aí também ele tá limitado, porque ele vai ficar preso no foguete. Ele vai depender do foguete. Quem é livre mesmo, anda pelos universos. E vai até o trono de Deus. Isso é a liberdade. O Senhor Jesus faz isso. Os anjos de Deus fazem isso. Mas nós estamos presos na terra. Nós estamos presos na terra. Essa terra é um curral. Mas o Senhor chama e leva para fora. Tem gente que quer ficar preso no curral. Se você quiser ficar preso no curral, fica aí. Eu não quero. Quando o Senhor me chamar, eu quero ir para fora do curral. Desse mundo, dessa terra. Vamos lá? 4. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas.
e ela segue porque conhece a voz dele. Quando o Senhor Jesus vir para nos tirar desse curral que nós vivemos nesse planeta Terra, nós vamos conhecer a voz dele e vamos seguir ele. Tá esperando? Sabe aquele negócio que chama de arrebatamento? Você tá esperando? Não, mas não tem, gente. Agora tá na moda. Todo mundo virando judeu. Já judeu não espera ir pro céu. O judeu quer a terra. Ele ama a terra. Ele quer a terra. Ele quer a terra. Ele quer a terra. Mas cristão não é para ser assim. Se o cristão tá sendo assim, ele não é cristão. Cristão que fica grudado na terra e diz, eu não quero ir pro céu, nem quando morrer eu não quero ir pro céu, eu quero ficar aqui na terra, vou ficar na terra, meu espírito vai ficar perambulando por aí, ou então vai pro inferno, né, porque não vou pro céu, não quero. Problema seu, eu quero, com Jesus de Nazaré. Vamos continuar aqui. O 5. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Os verdadeiros cristãos de Jesus de Nazaré não vai seguir estranho. Não vai. Se está seguindo, é porque já abandonou Jesus faz tempo. Sabe o que é estranho? Religião estranha. Espiritismo, nova era, judaísmo cabalista, numerologista. Está seguindo? Não é Jesus. Você está indo com o estranho. Problema teu. Onde o estranho te jogar, você vai ficar. Vamos lá. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho. As ovelhas, elas são mais inteligentes do que os seres humanos, porque as ovelhas, elas não seguem o estranho. Mas os humanos seguem. Tem um monte de pessoa se diz cristã evangélica seguindo nova era, espiritismo, judaísmo cabalista, numerologista, também espiritismo, porque tem também no judaísmo. As pessoas estão abandonando Jesus de Nazaré e estão dando voz ao estranho. Então, essas pessoas, elas são pior que as ovelhas. As ovelhas são mais inteligentes que elas, porque as ovelhas não seguem a voz de estranho. Se você está seguindo a voz de estranho, a ovelha tem mais inteligência que você. Vamos lá. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Naquela época, gente, ninguém estava entendendo nada. Era tudo novo que Jesus estava pregando, gente. Era muita coisa nova. Aquele povo conhecia a Bíblia antiga, tudinho, todas as histórias dos profetas, de Moisés, de Abraão. Eles conheciam tudo, mas eles ficavam surpresos com o que Jesus pregava. Jesus pregou uma nova revelação de Deus, mas você rejeita, problema seu, que você vai perder. Eu quero essa nova revelação, ok? Então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que, gente? Vamos ver o que é verdade. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. As ovelhas que conhecem a voz do pastor, elas entram em Jesus e de Jesus elas saem do outro lado. Agora, as cabras que estão ali misturadas com as ovelhas, ela segue a voz de qualquer um. Segue a voz do falso pastor, segue a voz do falso profeta, segue a voz do falso rabino. As cabras, os cabritos, que Jesus vem para separar, cabra de cabrito, fique sabendo disso, lá em Mateus está escrito. As cabras, as ovelhas, elas vão seguir a voz de Jesus. Você quer ser ovelha ou quer ser cabra? Clama a Deus para você ser ovelha. As ovelhas, elas seguem a voz de Jesus. As cabras, elas seguem a voz de qualquer um. Olha aqui diz, ó. 8º versículo. Todos os que vieram antes de mim são o quê? Ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles.
Porém, isso o Senhor Jesus falou que vieram antes de mim. Quem foram? Foram os falsos profetas que vieram antes dele. Aqui não está falando dos verdadeiros profetas de Deus, está falando dos falsos profetas, porque tinha muito falso profeta em Israel, em Jerusalém, até hoje tem muitos falsos profetas, que falava coisas só para agradar os seres humanos e ser aplaudido. Até hoje tem. O Brasil está cheio de pastores, profetas que só falam coisa para te agradar, para receber elogios, para dizer que ele é o cara. Sério? Não sabia disso, não? Abre o olho. Vamos lá? O Senhor Jesus falou que eles eram ladrões e salteadores. Mas depois que o Senhor Jesus veio, o número de ladrão e salteador multiplicou. Multiplicou. Pode prestar atenção. E o Senhor Jesus falou que viria muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. É porque quando o Senhor Jesus escreveu ali, não foi o Senhor Jesus que escreveu, foi o apóstolo Mateus, mas quando ele escreveu ali, nem tinha esse nome de pastor, porque pastor é uma comparação com pastor de ovelha, ok? Aqui está usando, porque ele estava fazendo uma comparação com pastor de ovelha, nem tinha esse negócio de pastor humano naquela época, ok? Então ali eles falavam profeta, era muito usada a palavra profeta, ok? E também falsos mestres. Os mestres eram os rabinos. Também tinha muitos falsos mestres, falsos rabinos. Tinha muitos falsos profetas. Tipo, Balaão era um falso profeta, ok? E tinha outros também. É só ler a Antiga Aliança você vai ver. Mas, de Jesus para cá, depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, vocês não têm ideia o tanto de falso pastor, falso profeta, até falso Jesus tem por aí dizendo que é Jesus, falso Espírito Santo. Se é um Espírito Santo que está contra Jesus, contra Deus, esse Espírito não é dele. Está contra a palavra. Ai, o Espírito Santo falou um negócio para mim, mas não tem nada na Bíblia que vai me dar apoio no que ele falou. Então, a gente precisa falar com Deus, porque Deus falou para provar o Espírito se vem dele mesmo ou não. Não sai blasfemando, não sai xingando o que você não sabe. Mas fala com Deus. Senhor, olha, fulano disse que o Espírito Santo falou assim, assim, assado. Isso vem do Senhor mesmo? Eu posso crer nisso, Deus? Jesus, eu posso crer nisso? Você tem que falar, gente. Porque tem um monte de gente seguindo falso profeta, falso pastor e falso rabino. Ok? Vamos lá? Ele falou que todos que vieram antes dele já era falso. Já era ladrões e bandidos. Agora, multiplicou. Pensa, o número multiplicou tudo. No meio de 12 tinha um Judas. Agora, 50% pode ser Judas, ou até 70% pode ser Judas do grupo. Vamos pegar 10, que é mais fácil de fazer a conta. Num grupo de 10, você pode ter 5 Judas. Ou você pode ter 7 Judas. Por isso que você não pode confiar em qualquer um. O 9. Eu sou a porta, ou o portão de entrada, ok? Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Quando você sair do outro lado, você vai achar comida. Você vai entrar pela porta de Jesus e quando você sair do outro lado, você vai achar comida, ok? No céu também tem comida. Ai, Marlene, não vou discutir isso não. Não vale a pena, tem coisa que não vale a pena discutir, porque é por fé. É por fé, gente, é por fé, não é pelo que você acha, nem pelo que eu acho. É por fé de quem tem experiência com Deus. Não é eu que assim, eu tô tanta revelação. Não. É pessoas mesmo que vivem 24 horas em comunhão com Deus. Vamos lá? Mas tá na Bíblia? Ué, a Bíblia fala que Jesus comeu. Depois de ressuscitado. Depois do corpo glorificado, ele comeu. Vamos lá, continuar. Os anjos que apareceram, que é uma... Como é que fala a palavra? Quando Deus se materializa. Depois quando eu lembrar a palavra eu falo. Mas apareceu para Abraão 3 pessoas materializadas
de humanos, que nós cremos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que naquela época, eles podem materializar assim. E eles apareceram 3 pessoas para Abraão. Abraão foi tão importante na história que a divindade apareceu em 3 pessoas para ele, materializada. Tinha que ser materializado. Tem a palavra correta de dizer, mas eu esqueci. Ok? O Senhor Jesus não precisa mais se materializar porque ele tem corpo humano, porque ele gerou de nós, mais humano. Mas naquela época ele não tinha ainda esse corpo humano. Às vezes ele aparecia como um anjo. Ok? Vamos pro 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. A vida completa. Senhor, mas eu sou tua ovelha, parece que só tem ladrão roubando em volta de mim. Às vezes me dá vontade de fazer, gente, às vezes me dá vontade de chorar. Mas às vezes o choro nem sai. Às vezes também o choro nem sai. Aí eu começo a passar mal por dentro. Quando a gente chora, feliz de quem ainda chora, que desabafa. Eu não sou de chorar muito, não. Mas que saem umas lágrimas assim nos meus olhos. Mas eu sofro por dentro. Ok? Ele fala, para que as ovelhas tenham vida e vida completa. É claro que nós sabemos que essa vida completa vai ser só depois da ressurreição. Mas Deus já pode nos socorrer aqui e agora também. Que nós somos ovelha dele. Vamos continuar? 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você conhece? Ele é um bom pastor. Gente, eu já vi cada história de pastor que vocês não têm ideia. Tem pastor que seduz as ovelhinhas para, dinheiro. E as ovelhinhas? Mas ele me trata tão bem, me elogia, diz que eu sou bonita, diz que... Eu ouvi uma história aqui, na Itália, onde eu creio que os italianos são muito mais honestos que os brasileiros. Pelo que eu vejo, a maioria aqui são mais honestos que os brasileiros. Mas aqui eu vi uma história de 3 irmãs que frequentavam uma igreja e tinha um pastor muito carismático e falava, olha, vocês precisam trazer o dinheiro, eu vou orar para vocês ser próspero. Eu não sei qual a desculpa que ele inventava. E elas, os maridos delas não eram nem crente. E, mas meu marido, se eu falar, se meu marido saber disso, ele vai achar ruim. Não precisa falar pro marido, não precisa. Vai trazendo, porque é para obra de Deus, é assim que eles dizem. É para obra de Deus, vocês vão ser muito próspero. Eu vou orar, eu tenho um poder. Deus me deu um dom que eu oro e a pessoa fica rico. Tem isso aí, gente, tem. Cuidado, cuidado. E essas 3 irmãs frequentavam aquela igreja, gostava muito daquele pastor. Eu não sei nem se ele encontrava com as 3 juntas, ou se ele encontrava sós com elas. Essas mulheres ficaram tão traumatizadas que até hoje elas não falam quem era esse pastor. Não sei, eu nem sei se elas falam tudo que aconteceu. Elas só falaram que elas decepcionaram com a igreja por causa daquele pastor e hoje elas não querem mais ir para a igreja. Por quê? Porque elas não estavam seguindo Jesus, elas estavam seguindo o que a Bíblia fala que é ladrão e bandido. Ok? Tem muitos. E elas davam dinheiro para ele. Quando foi um dia, não sei se foi alguém que falou, se foi ele que deu testemunho, sabe que esse testemunho tá cheio de testemunho entre aspas, cuidado
Cuidado com esse testemunho, entre aspas. Cuidado. O que é testemunho, entre aspas? Conseguiu ilegalmente, mas diz que foi Deus que deu. Foi Deus que conseguiu ilegalmente. Aí um dia esse suposto pastor falou, deve ter falado, Deus me deu uma casa, assim, assado. Eu não sei. Ou alguém falou, você sabe que o pastor comprou uma casa bela? Uma bela casa, como se disse aqui na Itália. Ma lui ha comprato una bella casa. Sai que il pastore ha comprato una bella casa. É assim que fala no italiano, ok? Ou pode ser que ele mesmo foi lá na frente, Deus de Israel, aí fala toda a descendência, até chegar em Jesus. Mi ha regalato una bella casa. Isso aqui eu tô imaginando, gente. Não sei se falou isso. Aí sabe aquelas 3 irmãs que davam dinheiro na mão do pastor, escondido do marido, ainda? Saíram da igreja e nunca mais quis congregar em outra igreja. E ela disse que não vai falar quem é o nome do pastor. Eu falei, tinha que falar, viu? Porque se você não denuncia, outras pessoas vão ser enganadas. Vai ser enganada, gente. Você não vai sair por aí falando mal do teu pastor, que é um pastor que serve a Deus, que é sincero. Mas se você souber, se você perceber que você está na igreja de um ladrão que está te enganando, usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Jesus em vão, para ficar rico, e você vai esconder isso, é a mesma coisa se você falar assim, deixa os outros trouxa cair lá. Eu já caí, deixa os outros trouxa cair também. Que é isso que acontece muitas vezes. Então, segundo essas 3 irmãs, elas não frequentaram mais igreja depois disso. Mas também não sei o que aconteceu mais além disso. Eu acredito que não foi só ela. Porque só com o dia das ofertas que elas davam para ele, não ia dar para comprar uma casa, não, gente. E olha, casa aqui é cara, viu? Eu não sei. Com certeza ele fazia isso com muitas pessoas. Eu não sei, gente. Não sei. Só sei que todo mundo ficou revoltado. Porque a igreja está passando por necessidade, a igreja precisa para levar o prato de comida do pobre. Nós temos trabalho na prisão, nós entregamos sabonete, kit na prisão. Nós, os membros saem de casa em casa, igrejas que entram muito dinheiro no Brasil. Eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque uma dessas mulheres trabalhou como empregada do meu filho, ok? Funcionária, doméstica, melhor, doméstica. Ela era uma pessoa super dedicada, mas era dessas igrejas que é muito rica, que entra muito dinheiro, mas para eles fazerem a obra nas cadeias, tinha que sair de casa em casa pedindo ajuda para levar o sabonete, o creme dental. E cadê o dinheiro que entra nessas igrejas? Cadê? Você acha que Deus tá vendo isso, não? Gente, mas logo Deus vai deixar cair fogo do céu nesses falsos pastores, nesses falsos ministérios. Quando tiver... Gente, quando vocês verem o ministério acabando, gente, não fica falando, é obra do diabo. Não, gente. É porque Deus não aguentou mais tanta hipocrisia. Isso se Deus não permitir uma bomba atômica, porque tem coisa, gente. Tem coisa que é tão terrível, que ou vai cair fogo do céu, igual caiu Sodoma e Gomorra, mas hoje em dia os homens já descobriram a bomba atômica, ou o próprio ser humano doido aí vai jogar uma bomba atômica e matar todo mundo, uma bomba nuclear, não é nem atômica, nuclear. Não sei nem se eu posto esses vídeos em outras redes sociais, não sei nem se vai, o algoritmo vai aprovar. Mas é isso que eu quero alertar vocês. Tem pessoas, tem ministérios
Ou Deus vai mandar fogo de lá de cima, como fez em Sodoma e Gomorra, ou Deus vai permitir que o inimigo jogue uma B-O-B-A-B-A nuclear. E depois ninguém sabe por quê. Ah, não, porque Deus é ruim. Você sabe quando Deus está irado com esses falsos pastores que sugam os membros, que arrancam o pelo da ovelha? Vocês têm ideia de quanto Deus está aborrecido com isso? Eu não tenho, eu só imagino. Porque se eu fico injuriada, que sou humana, pecadora, que fico injuriada com isso, imagina Deus que é santo, puro e verdadeiro. E ainda vem usando o nome do filho dele. E ainda usar o nome do Santo Espírito, que é a coisa mais sagrada. Vamos lá. Então, aqui diz que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Quem são esses ladrões? São essas pessoas que já fizeram um pacto com o diabo. O diabo é ladrão, tá? Mas o diabo rouba através das pessoas. Você sabia que tem o reino do diabo e o reino de Deus? O reino de Deus que ele deu para Jesus. Sabia que tem o reino de Jesus, o reino do diabo? Sabia que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo? Você sabia disso? E se você sabia disso, que o diabo atua através dos filhos dele na terra? Com falsos pastores, falsos médicos, falsos... o diabo é o ladrão. Sim, o diabo é o ladrão, mas usa aquele filho que é dele para fazer isso. Aquele falso pastor, falso mestre, falso sei o que, falso papa, falso papa, gente, falso padre, falso tudo, falso rabino, falso. Tem os falsos, tem os que pertencem à raça Satã, que faz parte do reino das trevas. Aleluia, glória a Deus, porque Deus vai revelar. Um dia vocês vão saber quem é de Deus e quem é do diabo. Foi o diabo, sim, foi o diabo. Mas o homem abriu o coração e deixou o diabo entrar. E através daquele que deixou o diabo entrar, tem todas as desgraças que tem no mundo. Ok? Estamos kit? 12. Deixa eu ver. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da ovelha pelas ovelhas. Pois é, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mau pastor rouba as ovelhas. Igual essas 3 irmãs daqui da Itália, que ficou decepcionada com o falso pastor. Quando elas viram que elas continuavam pobres e o falso pastor estava ficando rico. Vamos lá. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas, foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Olha aqui, o empregado. Que é empregado? Um falso pastor, um falso mestre, um falso rabino, um falso papa, um falso padre, um falso qualquer líder religioso falso, que ele não honra nem a religião dele. E não importa que religião é. Tem gente que não honra nem a religião que tem, nem a religião que o diabo deu para ele. Tem homens que estão sem vergonha, que nem a religião que o diabo, porque o diabo também dá religião, viu? E tem muitas que o diabo deu. Nem a religião que o diabo dá para eles. Tem ser humano que não honra. Você acha que o diabo também vai poupar esses? O diabo fez um acordo ali com a pessoa. Mas ela leva a glória para ela. O diabo quer que glorifica ele. Mas ela leva a glória para ela. A gente vai dar rolo por aí ainda assim. Vai dar muito rolo, gente. Já tá dando. E vai dar muito mais, porque o diabo vai cobrar. Tem umas histórias no Brasil que alguém foi pedir ajuda pro diabo, mas não sabe que o diabo vai cobrar. Quando você começar a ver coisa horrível acontecer com determinadas pessoas, eu fico com a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Uma hora vai acontecer. A pessoa vai pedir ajuda pro diabo, mas ela não é fiel nem ao diabo. Ela já não é fiel a Deus há muito tempo. Se tornou um falso profeta, fez um acordo com o diabo ofereceu riqueza, aceitou, só que depois nem a glória ao diabo eles dão. Tem gente que é assim, você duvida? Eu não duvido não, porque o que eu mais vejo no Brasil, vamos lá, no Brasil, no mundo inteiro, a gente fala do Brasil porque a gente conhece mais o Brasil. Vamos lá, 12.
Um empregado trabalha, empregado. Então, esse empregado aqui você pode colocar para um falso pastor, falso profeta, falso rabino, falso papa, falso tudo, falso líder religioso, seja de que religião for. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Então, ele está fazendo aquilo só por dinheiro, gente. Muitos líderes religiosos só fazem por dinheiro. Vamos lá. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Ok? Não são deles, as ovelhas não são dele. Ele não é pastor, mas ele está cuidando das ovelhas. Você acha que ele vai fazer o que com essas ovelhas? Polverina, fazer igual aqui na Itália. Polverina dessas ovelhas que cai na mão de um pastor que não é pastor, que é um ladrão, que é um enviado de Satanás. Olha lá. Por isso, quando vê um lobo chegando, o que ele vai fazer? Quando o perigo chega, a perseguição chegar, sabe o que ele vai fazer? Ó, zarapou, foge, pega a grana da igreja, vai para outro. Já fizeram isso, já tem muitos casos disso no Brasil. Pega a grana da igreja, foge para outro país e larga lá as ovelhas em depressão, sem nada, porque deu tudo no ministério. Ou vocês acham que não tem? Pesquisa a vida de muitos, por isso você vai achar. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca, espalha. Ai, mas tem tantas igrejas decepcionadas no Brasil, tanta gente desviada. Sabe por quê? Porque não era pastor, era um lobo. E ele pegou o dinheiro dele e fugiu para os Estados Unidos. Pegou o dinheiro da igreja e fugiu para os Estados Unidos. E vocês que se virem aí agora, essas ovelhas bobas. A gente não fala assim. Vocês veem alguns que fogem, pesquisa. Pesquisa. Não, eu vou evangelizar nos Estados Unidos. Gente, o evangelho veio dos Estados Unidos pro Brasil. Veio de lá para cá. Não vem com essa desculpinha. Deus pode ter um chamado? Sim, pode ter um chamado. Mas quando Deus tem um chamado é diferente. Mas que muitos vai se esconder lá dizendo que vai pregar o evangelho, mas fica de olho. Nós temos que saber o que é chamado de Deus. Gente, eu tô aqui na Itália, eu não vou falar para você. Eu não tenho igreja nenhuma no Brasil. Eu vou nas igrejas, não sou dona de igreja nenhuma, não sou pastora, não sou nada. E eu tô aqui na Itália, mas eu não falo, eu sou uma missionária que Deus me mandou para a Itália. Eu não falo isso. Eu não falo. Eu prego o evangelho porque a partir do momento que um dia alguém pregou para mim e Deus e Jesus entrou no meu coração, eu quero pregar para as pessoas também, que elas também recebam o Senhor Jesus de Nazaré, ok? Porque Ele é um caminho, a verdade e a vida, ok? Mas eu não estou aqui para esconder de ninguém, para fugir de ninguém, não tem igreja no Brasil. Eu tinha as igrejas que eu frequentava, mas não era minha. Só os primeiros 7 anos da minha vida que eu me envolvi ministerialmente nas igrejas. Depois, você vai vendo tanta coisa, que você tem medo. Hoje em dia, eu tenho medo de me envolver ministerialmente na igreja. Hoje em dia, eu tenho medo. Eu não condeno elas, eu não deixo de ir, não falo para as pessoas não ir, porque ali tem a comunhão, ali tem o partir do pão. Mas eu não tenho coragem de fazer parte do grupinho do ministério, não. Só se for um grupo que eu vejo que é muito sincero diante de Deus. Vamos lá? Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. Já li esse versículo. Ok? Já deu exemplo dos pastores que fogem, vai para os Estados Unidos. No Brasil agora tem um ministério que está, espalhando. O líder... Tchau, fica aí, seus trouxas. Põe mais dinheiro na minha conta. Às vezes morre. As pessoas eram crentes no homem que morreu, ou morreu, acabou a crença. Começa também a ficar tudo estranho. Os ministérios. Por quê? Porque para aquelas pessoas o Deus dela era o homem que morreu. O missionário, o profeta, o pastor, o rabino, né? Morreu. Ai, minha esperança morreu junto com ele. O que eu vou fazer da minha vida agora? Gente,
Desculpa, eu sei, gostar de fazer teatro, a gente já brigou comigo, já falou mal de mim, né, pelas internet por causa disso. Mas é assim mesmo que acontece, gente. As pessoas se apegam tanto no homem, no homem, no homem, no homem, no homem, que quando o homem morre, ai, lá se foi a minha esperança. Oxi, sua esperança era nele? Não era em Jesus, não? Que coisa estranha. Cuidado, não te ensinaram a Bíblia direito. Hã? O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro. Sim, gente. É empregado, que a pessoa assim foi educada em colocar empregado aqui, porque tinha que falar o pastor, o mestre, o rabino, o papa, o fulano, o ciclano, o líder religioso. Foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Por isso, foge. Foge. Eles fogem e deixam as ovelhas à mercê dos lobos. O Brasil tá cheio de lobo. E os falsos pastores, ó, estão dando no pé, saindo do Brasil e deixando as ovelhas nas mãos dos lobos. Vocês sabem quem são os lobos no Brasil. Vamos lá. Eu sou bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. Jesus morreu por elas. Se um pastor dá vida pela igreja, esse pastor é pastor. Mas aqueles que pegam a grana da igreja e vai comprar bens materiais ou então foge, tá na cara que é falso pastor, né, gente? Ah, que vocês são muito ingênuos. Gente, tem crente que é muito ingênuo, gente. Tem crente que é muito ingênuo. Ai, o pastor me chamou para conversar em particular com ele. Quê? Sim, ele me chamou para me chamar para conversar em particular com ele. Hã? Cuidado. O pastor não tem que conversar em particular com ninguém. Tem que ter a esposa junto, ou pelo menos uma diácona, uma mulher que serve a Deus na igreja. Não cai nessa, conversar com o pastor sozinho. Tem que ter pelo menos outra pessoa junto. Ele vai te seduzir. E você vai cair na lábia dele. E se não se arrepender, vai para o inferno. 16. Tem outras ovelhas que não estão nesse curral, nesse aprisco, tem alguns que falam aprisco. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, um só pastor. Quando que nós vamos se tornar um só rebanho, um só pastor, gente? No governo milenar do Senhor Jesus. Porque por enquanto não é um só rebanho, nem um só pastor, gente. Por enquanto é uma guerra. É uma guerra nessa terra, gente. É uma guerra. Uma guerra de pastores, uma guerra de rebanhos. Mas quem está em Cristo, sim, os que estão espiritualmente, aqueles que estão em Cristo, está com um só pastor, ok? E é um só rebanho, aqueles que estão apegados ao Senhor Jesus de Nazaré. Olha lá o 17. O Pai me ama porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ele ia ressuscitar, ele já estava falando, ele estava dando a vida, mas ele ia ressuscitar, ok? Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Quem foi que matou Jesus? Foi os judeus e foi os romanos. Os dois grupos foram usados para levar ele para a cruz, para a morte. E tentaram matar ele. Mas foi ele que entregou o Espírito a Deus. Quando deram as espadadas do lado dele, ele já estava morto. Ninguém morria na cruz tão rápido. Ficava mais tempo sofrendo. Ele cumpriu o que tinha que cumprir. E na hora que ele cumpriu o que tinha que cumprir, ele falou, Pai, agora chegou o fim. E foi embora. Ok? Ninguém tira de mim. Os judeus tentaram apedrejar ele várias vezes. Matar ele apedrejado várias vezes. Tentaram empurrar ele no precipício para ele cair e morrer. Mas não, também não conseguiu, porque não era assim que Deus queria. Quem manda é Deus, viu, gente? O Pai Todo-Poderoso, Hashem, Yahvé, Jeová, Yud-Vê-Vavê. Tem que falar em todas as línguas agora, né? Hashem,
Adonai. Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Ah, os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus. Eles tentaram, eles tentaram. Mas ninguém tira a minha vida de mim. Mas eu a dou por minha própria vontade. Ele deu pela própria vontade. Ele foi para a cruz pela própria vontade. Ele orou e falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele entendeu que não era possível passar. Tem coisa que não é possível. Mas a Deus tudo é possível. Vamos entender. A Deus não é possível pecar. Deus não peca. A Deus não é possível pecar. Deus não peca. Não foi possível passar o cálice de Jesus. Não foi possível. Aí o Senhor Jesus falou, porém, todavia, não faça a minha vontade. Não faça a vontade desse homem, que eu tô esse corpo de carne, que a carne está com medo. Ela vai sofrer. A alma também. Que a gente mais sofre é na alma e na carne. Gente. Aí o Senhor Jesus falou, todavia, não faça a vontade da minha carne. Seja feita a tua vontade, Pai. Pai e Espírito. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou minha própria vontade. Quando Jesus entra de acordo com o Pai, a vontade dos dois estava, dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, estava unida numa só vontade. Por isso ele falou, minha vontade. Porque a vontade do Pai era a vontade dele e a vontade do Espírito. Minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isto que meu Pai me mandou fazer. O Pai falou, filho, você vai morrer, mas você vai ressuscitar e vai ter um corpo imortal, um corpo humano imortal. Vocês sabem o que é isso? Ter um corpo humano imortal? Os que tentaram ter um corpo híbrido com o espiritual e com o humano, morreram tudo e não ressuscitou não. Mas o Senhor Jesus ressuscitou. Quando ouvi isso, quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Depois de Jesus falar tudo isso, houve aquela divisão. Sempre vai ter uma divisão. Ai, mas aquele irmãozinho precisa ser tão bacana. Isso aqui agora ele não quer mais andar com a gente. Agora ele quer ir para a nova era, quer ir para o judaísmo. Meu filho, sempre vai ter um que vai ser contra, que vai dividir. Faz tua obra. O povo se dividiu outra vez. Muitos diziam, ele está dominado por um demônio. Tudo que Jesus falava, eles só sabiam dizer isso. Eles estavam com um demônio, aquele povo, e falava que era Jesus. Você já ouviu aquela frase que diz assim, acusa os outros do que você é? No Brasil estamos vivendo isso. Acuse os outros. Lembra do 8, daquele mês lá? Não vou completar não. Mas vocês sabem. Acuse os outros do que nós estamos fazendo. Aquelas pessoas ali estavam com demônio e falavam que era Jesus que estava. Cuidado. Cuidado. Vai ter gente que ela vai ter endemoniado e vai falar que é você que vai estar. Cuidado. Deus nos livre em nome de Jesus. Livrai, Senhor. Ele está dominado por demônio. Está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Aí vem aquela falsa religiosidade, aquele falso amor, aquele falso moralismo. Não dê ouvidos a ele. Imagina, a gente faz o que a gente quer do nosso corpo. A gente faz o que a gente quer do nosso corpo. Se quiser ter filho, tem. Se quiser ter relação sexual com qualquer bicho. Se quiser com qualquer coisa. Se eu quiser fazer as coisas piores que existem na face da terra, eu sou eu, né? Aí vem aquele outro.
tá certo, você tem que fazer o que você tem vontade de fazer. Isso para eles é bom. Agora, quem fala assim, eu quero fazer a vontade de Deus, não, você está com demônio. Para o ímpio fazer a vontade de Deus, eles acham que é demônio. Gente, essa live é uma bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. Gostaria que muitas pessoas vissem essa live, meu Pai. Porque tem muita gente enganada. Mas Deus fala através da sua palavra. Gente, não é que eu tive uma revelação extra, tive um sonho, tive um arrebatamento. Eu não duvido de quem realmente tem isso, mas é a palavra. Eu não consigo ler a Bíblia, porque se eu, no segundo versículo, ou até no primeiro eu paro, porque eu já quero fazer uma mensagem ali, eu já enxerguei um negócio ali. Eu falo, mas peraí, gente, isso aqui não é ensinado. Isso aqui não é ensinado. Eu começo a ler a Bíblia, eu não consigo até o final do capítulo, porque eu já quero pregar. Porque eu vejo coisa ali que não é ensinada. É assim, e Deus seja louvado por isso. A honra é dele. É ele que me dá o entendimento. Ó. Outros afirmavam, quem está dominado por um demônio não fala assim. Aqueles mais sensatos, aqueles que sabiam o que realmente era o bem e o mal, falavam, não, discordo de você, fulano. Quem está dominado por um demônio não tem as belas palavras que Jesus tem. Não tem essa autoridade de falar como Jesus fala. Quem está dominado por demônios não é assim, não. Você está muito enganado. Talvez seja você. Não, talvez a pessoa não falava porque ia dar guerra. Mas assim, ó, podia falar, talvez seja você que está com demônio. Cuidado, gente. Cuidado. Você vai estar vivendo honestamente, pagando suas contas, vivendo honestamente, honrando pai e mãe, o marido, o Deus mesmo. Porque chega uma hora que você tem que honrar a Deus, que se não tem mais ninguém. E a pessoa vai dizer que você tá com demônio. Mas não é você, tá? É aquela pessoa que falou. Cuidado. Fica atento. Aí não fica, ai meu Deus, será que eu tô fazendo errado? Ai meu Deus, será que eu que tô errada? Porque o inimigo, ele te convence tanto de que ele tá certo que você acha que você tá errada. Mas se você tá andando honestamente, pregando a palavra de Deus honestamente, não tá em prostituição, não tá dando falso testemunho, não precisa ficar com medo, não. Fala, arreda-te de mim, Satanás, que eu te entrego na mão do Pai Todo-Poderoso. Nosso Senhor Jesus falou, somente ao teu Deus adorarás. Sai daqui, Satanás, porque isso é desculpa tua para mim te seguir. Mas eu quero é Deus Elohim, Deus eterno, e o Viva Virrei. Ok? É assim, gente. O diabo fica usando pessoas para falar que quem tá certo é errado. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Só cego não vê. Ok? Cego na alma. O 21. Outro afirmava, quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Será que um demônio faz você entender o que é certo e o que é errado? Será que o demônio pode abrir a tua mente e você começar a ver a Bíblia letra por letra e parece que elas saltam na tua frente e você fala, ah, mas isso aqui eu não conhecia. Mas as pessoas não estão pregando isso aqui. O demônio não vai fazer isso, pode ter certeza que não vai. Não. O demônio vai falar assim pra você, não precisa ler Bíblia não, pra que esse negócio tá lendo Bíblia todo dia? Você já sabe, para com isso, conhece outras coisas. Conhece outras coisas. Sabe as outras coisas? As doutrinas de demônio que tá cheio na face da terra. E a pessoa tá indo atrás das outras coisas. E abandonando a palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus. O Evangelho tem tudo que você precisa para saber como obedecer a Deus e ter a salvação. No Evangelho tem tudo. Mas se você abandonar ele, aí sim você vai atrás de doutrina de demônio. Ok, gente? Eu vou parar por aqui, porque eu já falei bastante. E depois a gente começa outro dia, continuação no capítulo 10.
é muito importante. É uma bênção. Que Deus seja louvado. E que muitas pessoas possam ver essa live. No nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale com as pessoas através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora que você vai ver.